um relacionamento saudável, será que ele existe? Bom, a gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Bom, antes de explicar um pouquinho sobre isso, eu me chamo Ana Flávia, sou terapeuta de mulheres separada, né? E aqui eu trago um pouco do conteúdo do que eu atendo, do que eu vivenciei, para ajudar, auxiliar as mulheres, auxiliar aí quem estiver disposto, quem quiser me ouvir. E, né, pedindo a Deus para ser só um canal de conhecimento aqui. Se eu ajudar um pouquinho você na sua vida, para mim já tá ótimo. Então, vamos lá. A gente atrai aquilo que a gente é e não o que a gente quer. Eu confesso para você que quando eu ouvi isso, eu levei um bom tempo até entender, sabe? Porque tem muita coisa, gente, que não é racional. Não é assim uma coisa de 2 mais 2 igual a 4. E aí, é claro que isso daqui, o que eu tô passando para vocês é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, tá? O assunto é muito mais extenso, é muito mais profundo, sabe? Não é coisa nem de um curso nem nada. E outra coisa, cada ser humano, cada pessoa é um universo, né? Freud fez aquela analogia com que o que a gente sabe que é consciente são apenas ali a pontinha do iceberg. O que a gente não sabe sobre nós mesmos é aquela parte toda ali que está debaixo da água, que é muito mais do que aquela pontinha que a gente consegue ver. E o que eu tô trazendo aqui para você como conhecimento é a pontinha da pontinha da pontinha, tá? Porque cada ser humano é um universo e cada caso é um caso. Então, para saber, para destrinchar mesmo, só tendo atendimento, só ali fazendo atendimento, fazendo ali um acompanhamento, né? Enfim. E aí, a primeira coisa, você sabe quem você realmente é? Mas isso, gente, não é assim, eu sou estudante de não sei o que. Não, não é isso. É a nível profissional, emocional, financeiro. O que você acredita? O que você não acredita? Quais são os seus traumas? Quais são os seus valores? O que você quer para a sua vida? Qual é o caminho que você está trilhando? Por exemplo, é o caminho da justiça? É o caminho da honestidade? Mas eu não estou falando aqui para parecer uma pessoa perfeita, tá? Eu estou trilhando ainda este caminho também. Da justiça, da honestidade, da lealdade, da sinceridade, sabe? Porque às vezes a gente faz algumas coisas que deixem a gente mais bonito na foto, né? Então, a gente precisa ir lapidando isso, a gente com a gente mesmo. A gente, sabe? Sozinho. Para que nós possamos ser inteiros, para daí, né, conseguir um relacionamento mais saudável. Só que mesmo assim, um relacionamento é formado por 2 pessoas. Então, são 2 pessoas com traumas, são 2 pessoas com valores, são 2 pessoas vindas de lugares diferentes, de famílias diferentes, às vezes, né, de culturas diferentes, que estão ali, dão as mãos e seguem um caminho. E a gente é acostumado a ver o casamento também como uma linha de chegada de vida, como um objetivo final de vida. E não é. A sociedade, o patriarcado e tudo mais, coloca o casamento ali como uma coisa assim, nossa, se eu não tiver isso, eu sou um fracasso, eu não sou nada. Se uma mulher não tiver um relacionamento, né, um homem também, mas eu acredito que o peso em cima da mulher é muito maior. Que tem de errado com ela? Ela é bonita, ela é independente. O que tem de errado com ela? Como se isso não pudesse ser uma escolha dela ficar sozinha, né? Então, assim, a gente precisa começar a falar sobre isso, porque se a gente não falar, aí, né, tá o caso da Larissa Manoela para incentivar a falar sobre pais que são opressores, né? Porque a gente vem, assim, de muitos séculos, eu diria, colocando os pais num pedestal, como se os pais tivessem todas as respostas, né? E hoje eu sou mãe e eu não tenho todas as respostas. Imagina, eu não tenho nem metade das respostas. E às vezes eu tenho que pedir desculpa para minha filha.
Ela tem 6 anos hoje, 2023. Ela faz aniversário no final do ano. E às vezes eu tenho que falar, mamãe não sabia, me desculpa. A mamãe fez isso, mas a mamãe estava errada. Né? E antigamente não era assim, nunca foi, né? E se a gente começa a voltar, cada vez era pior. E tá tudo bem, foi assim que eles aprenderam, mas vamos fazer diferente agora. Só que a gente só consegue fazer diferente quando a gente tá diferente internamente. Quando a gente consegue atingir uma coisa, por exemplo, eu percebo que eu fazendo terapia, eu como paciente mesmo, como eu resolvendo os meus problemas internos, eu me curando de traumas de infância, me curando de problemas relacionais com os meus pais, eu consigo ter maior estabilidade, ser alguém diferente para quando a minha filha faz uma manha, faz uma birra, sabe? Porque criança às vezes tira a gente do sério, gente. Criança às vezes testa papai e mamãe, né? Criança às vezes dá vontade de, né? Eu falava antigamente que tinha vontade de deixar lá na lixeira, sabe? E assim, também não assumir essas vontades, esses sentimentos e essas coisas porque é feio para a sociedade. Inclusive aqui, gente, uma curiosidade, tá? Eu como, né, estudando e tal, os contos de fada, a madrasta dos contos de fada, na verdade, é uma faceta não bonita, né, para a sociedade, da própria mãe. Entende? E aí eles contavam essas histórias, claro, né, que muita coisa foi distorcida, mas existem vários livros de psicologia que tratam e que falam a psique, né, da mãe, sabe? Porque é um humano. E aí colocaram a madrasta, a bruxa, a rainha má, às vezes, né, em alguns contos, a própria sogra, né, como uma das facetas más da mãe. Porque a gente é um universo. A gente, tudo é dual. O universo é dual. Terra e céu, lua e sol, noite e dia, positivo e negativo, masculino e feminino. Então a gente precisa falar sobre isso, porque senão não é curado, não é visto. E quando é visto, é que a gente tem a possibilidade de cura. Enquanto está debaixo do tapete, a gente fica sofrendo, fica perdido, fica aí, né, todo zoado, bagunçado, lascado, mas a gente não tá vendo. A partir do momento que a gente vê, a gente consegue olhar para aquilo e obter as possibilidades de cura daquilo, tá? E aí, então, né, desenvolvendo caráter, o valor, porque ninguém vem pronto para esse mundo, sabe? Eu mesma já falei, nossa, eu já vim pronta, eu já nasci pronta, sabe? Essas frasezinhas que às vezes a gente fala, mas olhando com profundidade, não, eu tô em construção. Se eu já tivesse pronta mesmo, de verdade, e a gente aqui, vocês que estão assistindo aí, vocês também, se a gente estivesse realmente pronto, 100% lapidado, a gente não estaria aqui. Estaríamos lá com Jesus, não é mesmo? A gente não estaria aqui. A gente estaria com seres celestiais. Se a gente está aqui, se Deus mandou a gente para cá, então é porque tem um motivo. E a gente precisa curar esses padrões aí para fazer uma sociedade melhor, porque quem vai educar as crianças agora? A gente. Então a gente precisa, né, se cuidar, se curar, não empurrar essa ferida para frente, porque a pessoa que está ferida, ela fere, e aí muitas vezes você vai ferir quem? O chefe, o dono da empresa onde você trabalha? Que você fica pé da vida com ele porque ele te passou um trabalho que não era seu? Não, né? Porque você depende daquele emprego. Então você vai descontar em quem? No seu filho, na sua companheira, entende? É aí que tá o problema. Porque aí quando você tem o seu limite, quando você se conhece de verdade e entende o seu limite, quando tem aquele problema lá com o chefe, você consegue ali mesmo perceber se você vai pegar aquele trabalho, se aquilo é para você, se não é para você, se você vai adiante, se você pede demissão, sei lá, eu não sei, mas você vai saber quando aquilo acontecer, entende? Isso é muito profundo, gente, aqui é só um
toquinho aqui, ó, da tia. Entende? Não tem como. E aí você desconta, por exemplo, nos filhos, né? Você brigou com o chefe, desconta no filho. E aí o filho já vai crescendo já com aquela nhaca, com aquela caca, com aquele negócio para lidar. E vai crescer um ser humano melhor? Não, não vai. A melhor coisa que tem, que podemos deixar para as crianças é o nosso próprio trabalho interno. Porque quando a gente se trabalha internamente, quando a gente se cura, a gente não vai jogar o nosso lixo emocional para o outro. E geralmente são as crianças, porque são os mais frágeis, os filhos. Você cuida, né, dos seus complexos materno e paterno? Falando assim, Bert Hellinger, que é o criador, né, o pai ali das constelações familiares, né, que se você entende ali, ele fala muito sobre o sistema familiar, que cada um tem um lugar, né, os pais têm o lugar deles, você, né, como filho tem o seu lugar, os seus filhos têm outro lugar, né, toda essa coisa assim de sistema familiar, é como se fosse ali a árvore genealógica, assim, mais ou menos, né, e que às vezes, hoje em dia, tem muito disso, né, filhos saindo da sua posição de filho e querendo ir cuidar dos pais, querendo falar que os pais não sabem lidar com a própria vida, né, e mudando essa posição, e aí a sua vida também não anda, porque se você mudar essa posição e querer julgar e querer cuidar deles, né, de alguma forma, a sua vida é que não vai andar. E só que assim, a gente precisa se desligar deles psiquicamente, sabe? A gente precisa tomar o nosso lugar e ir cuidar da nossa vida. Honrar a vida que eles nos deram é o seguinte, é a gente continuar a vida anda para frente, a gente não se vira e começa a olhar para trás. Hoje em dia tem muito homem, muita mulher também casada, a mulher casada com o pai e o marido casado com a mãe, com a sogra, sabe? Um rolo todo de quem não conseguiu cortar o cordão umbilical e seguir a sua própria vida em frente. Eu vejo isso de perto, sabe? Pessoas que não têm força emocional, força psíquica. E olha só, esse cordão para cortar essa situação não é fácil, tá? Não é fácil para nenhum dos dois, nem para o filho e nem para a mãe, nem para a filha e nem para o pai. Esse corte vai ter sim alguns atritos. Eu não vou mentir, eu não tô aqui para iludir você. Vai ter alguns atritos ali entre as pessoas, entende? Mas Jung, né, um psicanalista, um psiquiatra suíço, né, criador ali da psicologia analítica junguiana, que eu gosto muito, ele diz que não existe espaço para o amor onde há poder. Então, muitas vezes os nossos pais, quando a gente era criança, eles queriam ter poder sobre a gente e eles precisavam ter poder sobre a gente em alguns aspectos. Só que hoje que você é adulto, você toma conta da sua vida. Eu sei que ninguém ensina isso, né? Eu também descobri isso recentemente, mas você precisa seguir a sua vida, precisa cortar esse cordão. É um processo, é um caminho. Como que isso é feito? Existem inúmeros tipos de terapia para isso. É só você procurar e estar disposto a fazer aquilo que está sendo proposto, sabe? E aí, você se cuida também para ter um relacionamento saudável? Você cuida assim do seu corpo, você cuida da sua aparência, você cuida assim de você mesma. Você sabe falar não pra você? Ah, eu não vou comer doce, mas aí de repente tá lá agarrada numa travessa de sorvete. Você sabe falar não pra você? Você tem autoestima? Porque às vezes, né, eu já ouvi algumas vezes e achei interessante. Às vezes você não tem nem o que estimar em você mesma. Porque você não se cuida, você não faz uma atividade física, você não faz as unhas, você fica lá toda esbelengada, toda, sabe? Não passa uma basezinha no rosto pra dar uma melhorada na aparência. E aí você quer que os outros te estimem. Ninguém vai te estimar se você não se estimar. Se você não tiver amor próprio. Se você não souber os seus limites.
sabe? A questão não é também encontrar uma pessoa maravilhosa ou não. Claro, encontrar de primeira ali uma pessoa maravilhosa é ótimo, mas o principal é você encontrar uma pessoa e você saber se aquela pessoa é boa para continuar na sua vida ou não. A escolha é sua. Sabe aquele bloquear e excluir do WhatsApp, do Instagram? É você que coloca, sabe? Que você escolhe quem fica e quem sai da sua vida. Ai, mas se ele sair eu não vou ter ninguém. Você tem a você mesma. E aí, quem você escolhe? O boy lixo ou você mesma? A escolha está nas suas mãos, tá? E aí, além dos complexos, né, como eu já comentei, materno e paterno, também existe aqueles tudo, gente, tudo te gerou sentimento de incapacidade, inferioridade e impotência. É complexo. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que falou assim, nossa, eu tava com uma vontade de ir pra praia, né, e tal, e aí a gente vai conhecer homens diferentes, né, e tal, e não sei o que, e aí de repente a pessoa já começou, mas se eu for pra praia, a gente vai ter que colocar biquíni. O meu corpo não tá muito bem. Até o período que a gente vai pra praia, eu não vou conseguir emagrecer, ir pra academia e fazer os procedimentos, sei lá. E aí eles vão me ver e vão me achar feia. O que ela entrou aí? Ela entrou num um complexo de inferioridade. Porque existem as pessoas que gostam, né? Existem os homens que gostam das mulheres mais cheinhas, existem os homens que gostam das mulheres mais magrinhas, existe de tudo, né? E na cabeça dela, ela já foi para uma expectativa, né? Já criou uma história ali que ela foi desenvolvendo e que ela caiu num complexo dela mesma. E a gente cai muitas vezes, né? Nesse tipo de coisa. E aí, isso daí gera pensamentos também, às vezes, né? Existem complexos aí que geram pensamento de que a solidão é ruim, que estar solteira, estar solteiro como é que fala? É vergonhoso, né? Ai, meu Deus, é uma vergonha eu estar sozinha, é uma vergonha estar aqui. O sentimento que dá, né, depois de um término, de um rompimento, assim, no meu caso, foi um casamento de 11 anos, traz um sentimento, né, e das mulheres também que eu acompanho na terapia, traz um sentimento de vergonha, assim, de fracasso, sabe? Mas o fracasso, na verdade, é um demônio moderno. Porque o que é fracassar? Se você perguntar para alguém, as pessoas começam a falar coisas que, se você começar a pensar mesmo, não faz sentido. Por quê? Por exemplo, eu terminei um relacionamento, é por isso que eu sou fracassada? Tem certeza? É por isso mesmo? Aos olhos de quem eu sou fracassada? Por quê? Porque eu tentei, porque eu fui atrás, porque eu me melhorei, porque eu busquei e por escolha ele não quis continuar na caminhada junto comigo e por isso eu sou menos? Não, eu não sou menos, nem menos, né? E nem mais. Eu sou apenas eu. Eu, pelo menos, procuro me melhorar, né? Os outros eu já não sei. Eu respondo por mim. Mas também não sou perfeita, né? E aí, enfim, né? Vamos continuando aqui que eu fiz umas anotações. E aí, esse sentimento, né, de inferioridade, né, que você é menos, enfim, ele gera a necessidade de estar em um relacionamento. E aí, gera relacionamentos escassos. Por quê? Porque quando você fica nessa necessidade, quando você é movida por essa falta, né, esse sentimento de falta, eu preciso estar, né? E não uma escolha, porque é diferente você querer estar em um relacionamento e você ir lá, porque senão você vai se sentir menos, né? E aí, você começa a se moldar. Quando você vai no embalo da escassez, quando você vai por se achar inferior, por se achar menos, por se achar fracassada, se você estiver sozinha, se você se sentir com vergonha de estar sozinha,
E aí, o que que acontece? Você começa a se moldar para caber naquele lugar. Ai, meu Deus, olha a armadilha aqui, gente. A armadilha fatal, tá? E aí você começa a se moldar para caber naquele lugar. Ou seja, você tá aqui, né? E aí você começa a querer, por exemplo, se você fosse o lápis, você começa a querer se moldar, né? Para caber lá dentro daquele relacionamento. Mas não vai dar certo, né? Tudo o que começa errado vai dar errado. Anota aí. Olhar também como se você estiver em um relacionamento é uma bênção e se você não estiver em um relacionamento é um castigo, às vezes até um castigo divino, porque Deus não me deu o varão, Deus não me deu a mulher. Quando você começa a colocar isso em jogo, também não vai fazer bem pra você. Não faz bem, tá? Porque aí você tenta se encaixar, você fica pensando, não, porque se eu conseguir, eu sou vitoriosa, se eu não conseguir, é castigo. Você começa a avaliar o outro também pelo físico dele, pelo financeiro dele, sabe, pelas essas coisas assim, se ele é uma pessoa agradável, se não é. E aí você fica, ai, se ele for aquilo que eu imagino que ele seja, olha só o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Se eu fico olhando muito para esse lado e não, então, ele é um bom partido e por ele ser um bom partido, então eu ganhei na loteria, então eu sou boa porque ele é daquela maneira. Sabe esses jogos assim? E que aí você acaba se desconectando da sua própria luz. Porque é o seguinte, você só vai encontrar alguém que seja interessante, a gente se atrai, gente, tudo no universo é matemático. A gente se atrai por ressonância e a gente continua junto também por ressonância. Porque até tem uma aula do professor Hélio Couto que ele fala que às vezes é um gráfico de momento e tempo, desenvolvimento, onde você começa a se desenvolver às vezes e o seu parceiro não, o seu parceiro fica estagnado. E esse desenvolvimento que eu falo é em todas as áreas. É na área espiritual, na área financeira, na área de visão de mundo, em todas as áreas, sabe? E aí o seu parceiro não. E aí o que acontece? Ele fica para trás. E você vai. E aí o casal se desconecta. Acontece. E olhar o outro como ele realmente é e não como a sua cabeça pensa que ele é ou fantasia que ele seja, é tremendamente importante para que um relacionamento dê certo, tá? Porque aí, se você se desconecta da sua luz, como eu falei anteriormente, causa insegurança, causa cobrança, causa briga, causa escassez. E aí, o resultado disso tudo é que a vida, nem de um e nem do outro, não anda para frente. Sabe aquela coisa que patina? E aí, a gente precisa olhar, ter um olhar amplo do relacionamento. Não é só dinheiro, não é só saúde física, não é só saúde emocional, sabe? Tem que ser em todas as áreas, a gente tem que olhar. E é o seguinte, as pessoas que se juntam e têm pensamentos prósperos, se uma é próspera e a outra é próspera, juntas, elas vão ficar 100 vezes mais prósperas. Mas, se a pessoa é escassa e a outra também é escassa, esse match aqui, ele também vai ser 1 milhão de vezes escasso. É por isso que precisa tomar cuidado com quem a gente se envolve, com quem tá do lado da gente. A gente precisa aprender a escolher a pessoa, porque eu não tinha pensado nisso, mas um casamento, um parceiro, é um companheiro de viagem de vida. É um companheiro de trilha, de jornada de vida. Então, ele precisa ser realmente melhor escolhido do que a sua profissão. Porque a profissão, você pode mudar de profissão. Mas aquela pessoa que está do teu lado, ela precisa ser escolhida assim, ó, como um diamante. Ela precisa ser escolhida e mantida, né?
E aí, gente, voltando aqui, né, ao relacionamento com insegurança, cobrança, escassez, isso tudo gera um relacionamento com dependência emocional, tá? E aí, gente, dependência emocional, a gente nunca quer, ai meu Deus, você não acorda com essa vontade de que, ai meu Deus, eu quero ser dependente emocional. Não, isso é aos poucos que vai acontecendo, sabe? É devagarzinho. Às vezes você vai sendo levada para uma dependência emocional e você não tá nem vendo. Quando você vê, você já tá lá no fundo do poço, no fundo do buraco. Tem como sair? Tem, mas cuidado com isso. Cuidado com esses sinais que o desenvolver do relacionamento vai te dando, né? Outdoors, assim, gigantescos, e você vai, não, imagina, não estou vendo, mas está acontecendo. A ausência de evidências não é evidência de ausência. Então, não é porque você está fazendo de conta que você não está vendo que não está acontecendo. Experiência própria, gente. Cuidado, tá? Você começa, né, nessa situação de dependência emocional, você começa a ficar, mas se eu fosse mais bonita, se eu tivesse assim, um corpo melhor, um corpo mais magro, talvez, se eu tivesse, sei lá, né, se eu fizesse mais um botox, né, talvez aqui aumentasse mais os dentes, né, mexer. Talvez ele gostasse mais de mim, talvez ele prestasse mais atenção em mim, né? É fácil de cair nessa, viu, gente? É fácil. E aí começam as cobranças. Porque você não me prioriza, você não me dá atenção, você não sei o quê, sabe? Quando a gente não tá completa, quando a gente não tá preenchida, a gente quer fazer as coisas às vezes na marra. E isso não funciona. Não vai dar certo, sabe? E aí você começa a querer consertar as coisas. Quando a gente começa num relacionamento a querer consertar coisas, eu sei, gente, que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio, precisa de muito diálogo. Quem não quer relacionamento, né? Quem prefere ficar sozinho, então não tem diálogo, beleza? Mas se você tá num relacionamento precisa de diálogo, sim. Porque você precisa falar, verbalizar o que você não gosta e o outro também precisa falar e você precisa ouvir, né? Porque é assim que funciona, porque senão também não vai dar certo com ninguém, tá? E a questão a se fazer é isso mesmo que você quer? Você tá disposta a fazer essas concessões, né? Às vezes são coisas simples, né? Às vezes, sei lá, a pessoa não gosta que você chegue em casa e deixe o sapato, ande de sapato, por exemplo, dentro de casa. Se isso pra você for uma coisa tranquila de ser feita, tudo bem. Um fala o que não gosta, o outro ouve. Se pro outro não é alguma coisa que vai ferir, alguma coisa nele, se é suportável, tranquilo, ok, fazem e aí fica tudo certo. Essa é a questão. Então, aquela sensação de desespero, de inferioridade, de idealização da outra pessoa causa frustração. Por quê? Porque o outro não é como tá dentro da sua cabeça. Não é. A gente precisa tirar os óculos rosas das projeções e das expectativas de que o outro é tal coisa, sabe? De que o outro é assim, assim, assado. A gente precisa enxergar mais com os nossos olhos, prestar mais atenção. E também, olha só, muito importante, ser a gente mesmo no relacionamento. Estar ali com a sua essência. Estar ali disponível, sabe? Ser o mais transparente possível, para que vocês não percam tempo, né? De vida, que a vida é uma só, né? Só essa aqui, então vamos, né? Cuidar dessa daqui, depois a gente vê, depois que passar para outra dimensão a gente vê, mas a vida é essa daqui, então é nessa daqui que a gente precisa se arrumar, se ajustar, se ajeitar, ouvir e falar
prestar atenção aos sinais. E aqui, quando você entra nessa sensação de desespero, né? Eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. Ou você atrai pessoas que também estão nesse mesmo eu preciso de alguém, entendeu? É um querendo tapar o buraco do outro, mas ninguém encaixa em nada. Aí já viu, né? É aquele ciclo que eu já falei aqui, de relacionamento em relacionamento. E aí, né, sem a próxima, Deus mandou amar o próximo. Próximo. E essa fila nunca termina, né? Ou você não atrai ninguém. Por que isso acontece? É muito mais profundo do que isso, tá? Mas é como se fosse uma defesa do seu próprio inconsciente. Onde ele fala, não, criatura, é melhor você ficar aqui sozinho. Então, você, inconscientemente, é meio que como se você se auto-sabotasse, sabe? Para ficar mais claro aqui o entendimento. E aí, gente, um relacionamento próspero, ele nasce de uma escolha, tá? Ou seja, você toma uma decisão interna consigo mesmo de que não quer mais relacionamentos baseados em escassez e não aceitará mais isso. Significa que a pessoa vai tocar a sua campainha e vai ser a pessoa maravilhosa que Deus enviou para você? Não. Significa que, como internamente você tomou essa decisão, podem sim até aparecer pessoas, porque às vezes, gente, o universo, Deus manda umas pessoas para testar a gente, viu? Manda. Tipo assim, vamos ver se ela realmente vai ser fiel àquilo que ela falou, sabe? Tipo pegadinha. Eu acho que deve ser tipo isso. E aí, quando você é firme naquela sua decisão de amor próprio, de autoestima verdadeira e tal, você consegue falar não. Obrigada, né? Você é uma pessoa legal, enfim, mas para um relacionamento, não. Tá? Por quê? Esse é o verdadeiro sacrifício, sabe? Porque aí você tá dizendo não é para aquela pessoa apenas que você tá falando que não quer um relacionamento. Você está falando para você mesmo, para uma parte interna sua, que tem essa vontade, que tem esse desejo, que, sabe, que não quer ficar sozinha, que tem talvez uma pitada ali de carência emocional. Você está dizendo para essa sua parte que você não vai deixar ela te comandar, sabe? E aí, aqui você prioriza a si mesma. E aí, por exemplo, no segundo, no terceiro encontro com o boy lixo, você já percebe que aquele cara não é pra você. Então você diz não. Dizendo não pra ele, você diz não pra você mesma, pra essa sua parte. E aí, você começa a perder o medo, você começa a se gostar mais, você começa a ter autoestima cada vez mais elevada, né? Aqui, por maior que seja a sua vontade de se relacionar, não será maior do que o desejo de estar bem consigo mesma. Você passa a agir por bem-estar e alegria, e não por medo, tá? E aí, né, com o tempo, com os acontecimentos, com as vontades do divino, né, porque aqui não existe manual pra vida, não existe, então se eu fizer tudo isso eu vou conseguir o terceiro, o quarto cara. Qual que é o cara? É o 10º cara que eu saí? É o 20º, não sei o que lá? É o 50º, né? O número, sei lá, 80, 90, 100º, sei lá o que. É esse que vai? Qual é o cara que vai ser o cara pra mim? Eu não sei, né? Só Deus sabe. E você vai saber. Você vai perceber. Mas aí você vai chegar num ponto que você se respeita tanto, você se ama tanto, você tem tanta autoestima por si mesma, que não vai fazer diferença se você estiver acompanhada ou se você estiver sozinha. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui pra mim, manda pras amigas, né, que estiverem precisando, e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!